Boa noite a todos presentes e aqueles que assistem a sessão pelo site da Câmara. Agradeço por estar acompanhando o nosso trabalho e reforço o convite para continuarem. Iniciando, peço aos vereadores que assinem o livro de presença. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Neirton, Hermeson, Juliano. Presente. Moacir, presente. Tiago, André, Antônio, Gilmar, Jair. Havendo número legal, declaro aberta a 14ª sessão ordinária do segundo exercício da 16ª legislatura sobre a proteção de Deus em nome da pátria. Dando início aos trabalhos, peço para que seja lida a ata da 12ª sessão ordinária do exercício. Coloco o pedido do vereador em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Fica, portanto, dispensada a leitura da ata já com cópia afixada na portaria da Câmara. Coloco a ata anterior em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Portanto, fica aprovada a ata da 13ª sessão ordinária por unanimidade dos vereadores, sem o voto desse presidente. Peço que seja lido o expediente recebido do senhor prefeito municipal, precisamente os ofícios e projetos. Prefeitura Municipal de Igaratá, 9 de agosto de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente encaminhar o projeto de lei número 16 para que o mesmo seja apreciado e deliberado nas formas do artigo 45 da Lei Orgânica do município de Igaratá com a máxima urgência devido à sua importância. Sem mais por um momento, reitero minhas estimas de consideração e apreço. Celso Fortes Palau, prefeito municipal. Projeto de lei número 16, de 5 de agosto de 2018. Celso Fortes Palau, prefeito do município de Igaratá, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve regulamentar o fornecimento de cestas básicas aos conselheiros tutelares e da outras providências. Fica autorizada o fornecimento pelo município de uma cesta básica aos conselheiros tutelares empossados e que estejam no exercício das funções. Parágrafo único. Os conselheiros afastados por motivos de saúde possuem direito ao recebimento da cesta básica. As despesas com execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária consignadas no orçamento vigente, suplementado se necessário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Boa noite a todos os senhores vereadores, senhor presidente, funcionários dessa casa, o público presente. Quero também cumprimentar o público que nos acompanha pelo site da Câmara. Ofício número 48, que encaminha o projeto de lei número 17. Projeto de lei número 17 de agosto de 2018, institui o Conselho Municipal de Políticas Culturais e da outras providências. O Celso Fortes Palau, prefeito do município de Igaratá, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Igaratá, artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Igaratá, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, tendo suas atribuições, estrutura e funcionamento definidos nesta lei.
Artigo 2º. O Conselho Municipal de Políticas Culturais, órgão de caráter normativo, administração normativo, consultivo, deliberativo e orientador, objetiva a relação entre a administração municipal e os setores da sociedade civil ligados à cultura, promovendo a participação desses na elaboração, na execução e na fiscalização das políticas culturais de Igaratá. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Políticas Culturais de Igaratá terá sede na Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou em local a ser definido pela administração municipal. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura possibilitará todas as condições administrativas, pessoal e equipamentos para o pleno funcionamento do Conselho. Artigo 4º. O Conselho manifestar-se através de deliberações, decisões, recomendações, moções, resoluções, pareceres e outros expedientes e seus atos serão publicados pelos meios legais. Das atribuições. Artigo 5º. Compete ao Conselho Municipal de Políticas Culturais de Igaratá representar a sociedade civil de Igaratá junto ao Poder Público Municipal nos assuntos culturais, elaborar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura diretrizes e normas referentes às políticas culturais para o município, apresentar, discutir e dar parecer sobre os projetos que tratam do desenvolvimento da cultura, da produção, do acesso, da difusão e da descentralização cultural do município. Propor programas, ações e instrumentos, objetivando estimular a democratização e a descentralização das atividades de produção e difusão artístico-cultural, visando garantir a cidadania cultural através do direito de acesso aos bens culturais, de produção e circulação culturais. Garantir a continuidade de programas e objetos de interesse do município. Emitir parecer sobre questões referentes a prioridades programáticas e orçamentárias, propostas de obtenção de recursos, estabelecimento de convênios com instituições e entidades culturais, colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da legislação sobre a política cultural em âmbito municipal, estadual e federal, colaborar na elaboração da lei de diretriz orçamentário e o plano a LOA, relativos à Secretaria Municipal de Educação e Cultura no que se refere à dotação da cultura, avaliar a execução de diretrizes e metas estabelecidas pela Secretaria, bem como suas relações com sociedade civil, participar da elaboração do Plano Municipal de Cultura e do Sistema Municipal de Cultura, fiscalizando e orientando a sua execução, estimular e participar para o compartilhamento e pactuação necessário à efetivação do Plano Municipal de Cultura e Sistema Municipal de Cultura, incentivar o aperfeiçoamento e a valorização dos profissionais e demais sujeitos sociais ligados ao processo do fazer e do viver culturais, auxiliar diretamente na realização da Conferência Municipal de Cultura ou outra modalidade de evento que tenha por objetivo auscultar a sociedade para fins de revisão da cultura cultural do município. Fomentar e auxiliar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura na efetivação e implementação de uma política cultural em consonância com a lei orgânica do município. Elaborar, aprovar seu regimento interno, promover e incentivar estudos, eventos, campanhas, atividades permanentes e pesquisas na área da cultura. Propor políticas de geração, captação e alocação de recursos para o setor cultural. Auxiliar a Secretaria de Cultura na escolha de entidades que visam obter recursos por intermédio de auxílios e subvenções. Auxiliar a Secretaria de Cultura na proposição e construção de instrumentos que assegurem um permanente processo de monitoramento das atividades desenvolvidas por entidades que recebem subvenção auxílio municipal. Aprovar diretrizes que encerrem critérios para aprovação de projetos inscritos no Fundo Municipal de Cultura e submetê-las à aprovação da Comissão Avaliação e Seleção do Programa Municipal de Cultura. Convocar representantes do Poder Executivo e dos demais conselhos municipais quando se tratar de pauta nas esferas de suas respectivas competências, a fim de instruir a elaboração de suas deliberações, decisões,
recomendações, moções, resoluções, pareceres e outros expedientes. Participar na elaboração, quando houver, do processo seletivo para aquisição de bônus cultural, junto à Lei Municipal de Incentivos Fiscais para a Cultura. Apoiar, orientar e assegurar, junto ao setor competente do município, o incremento de atividades culturais nas diversas modalidades e categorias, inclusive para o idoso, portadores de necessidades especiais, bem como nos bairros da cidade. Acompanhar a celebração de contratos, acordos e convênios que importem a constituição de ônus reais sobre bens do Fundo Municipal de Cultura. Exercer demais atividades de interesse da arte e da cultura. Executar outras atribuições que lhe forem conferidas. Parágrafo único. O Conselho Municipal de Políticas Culturais poderá atuar também subjetivamente, observada a sua área de competência, objetivando a edição de normas que não colidam com as diretrizes do Conselho Estadual de Cultura, através de convênios específicos de cooperação firmados com órgãos municipais, estaduais, federais e internacionais. Da composição e do funcionamento do Conselho Municipal de Cultura. Artigo 6º. É um órgão partidário, paritário, constituído de 12 membros efetivos e 12 membros suplentes, representantes do poder público e da sociedade civil. Terão assento como representantes do poder público 3 membros do governo e seus respectivos suplentes, um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Esporte, Turismo e Lazer, um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário. Terão assento como representantes da sociedade civil 8 membros titulares e seus respectivos suplentes, representando as seguintes áreas: Câmara de Música, Câmara de Artes, Ciência, Artes Cênicas, Câmara de Dança, Câmara de Literatura, Câmara de Folclore, Câmara de Artesanato, Câmara de Artes Visuais, Câmara de Memória e Patrimônio, um representante do Poder Legislativo. Os membros eleitos terão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos imediatamente para um novo mandato por uma única vez, desde que não haja manifestação de interesse de novos membros. O desempenho da função do membro é considerado de interesse público relevante e não será remunerado. Artigo 7º. Os representantes titulares e suplentes da sociedade civil nas áreas artístico, culturais e educacionais de Igaratá serão eleitos pelos seus respectivos pares. Parágrafo único. São elegíveis a membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Igaratá os candidatos da sociedade civil nas áreas artísticas, culturais e educacionais do município que atendam os seguintes requisitos: ser maior de 18 anos no ato da inscrição, ser reconhecido pela comunidade local como participante, organizador, produtor ou incentivador da cultura, ter atuação em atividades culturais. Artigo 8º. A função a ser exercida no Conselho é considerada serviço relevante e de utilidade pública. Da estrutura do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Artigo 9º. O Conselho Municipal de Políticas Culturais terá a seguinte estrutura: plenário, presidência, secretaria executiva e câmaras. Artigo 10º. O presidente do Conselho será eleito dentre seus pares. Os demais cargos eletivos serão preenchidos dentre os conselheiros efetivos, através de escrutínio aberto e reunião convocada para tal fim. O regimento interno definirá as atribuições de cada item da estrutura acima. O regimento interno definirá o processo eleitoral da estrutura do Conselho, das disposições finais e transitórias. Artigo 12. O Conselho Municipal de Políticas Culturais fará realizar-se, uma vez por ano, plenária pública. Artigo 13º. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura deverá viabilizar a estrutura física e suporte administrativo necessários ao funcionamento do Conselho Municipal de Políticas Culturais, no que se refere à instalação pessoal, material, bem como o custeio de funcionamento.
Artigo 14º, nenhum conselheiro receberá pela sua participação qualquer tipo de pagamento ou remuneração, salvo ajuda de custo para cobrir eventuais despesas de ajuda com viagens, locomoção para reuniões por meio de vale transporte, atividades de aperfeiçoamento e capacitação no exercício de suas atividades. Artigo 15º, o regimento interno do Conselho Municipal de Políticas Culturais determinará a periodicidade das reuniões ordinárias e extraordinárias e suas formas de sua convocação. Artigo 16º, após a aprovação e publicação desta lei, será realizada a composição do Conselho a partir das indicações e eleição de seus membros, conforme artigos 6º e 7º dessa lei. Artigo 17º, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, no prazo de até 60 dias, contados da aprovação desta lei, elegerá sua primeira diretoria e elaborar o seu regimento interno. Artigo 18º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta dos recursos financeiros consignados em dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 19º, o município criará por lei ordinária o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, composto pelo Fundo Municipal de Cultura e de Incentivo Fiscal para a instrumentalização de projetos culturais. Artigo 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 21. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta lei por meio de decreto. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Tenho o presente projeto de lei enviado para apreciação dos nobres vereadores e o intuito de obter autorização ao Poder Executivo para a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Entende-se por cultura que é aquela destinada a desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para as diferentes manifestações dos povos de forma ou adquirida por meio de estudos. A cultura acontece no dia a dia de uma comunidade. Assim, os agentes culturais podem desenvolver projetos e trabalhar com conceitos e conhecimentos voltados para a preservação dos costumes de um povo e suas particularidades por meio dessas ações. A cultura é um processo contínuo e duradouro, e o processo de aprendizagem é um fato relevante na formação do sujeito e da cidadania, pois tem início quando o indivíduo nasce e acontece de modo permanente durante toda a vida doméstica, escolar e social. Para que possamos difundir a cultura em nosso município, mantendo vivos os diferentes tipos de manifestações, faz-se necessária a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Igaratá, que além de preservar nossas tradições, poderá criar novas políticas culturais em Igaratá por meio de repasses estaduais e federais. Cabe ainda ressaltar que, para viabilizar o recebimento de repasses, o município depende de um conselho constituído pelos órgãos municipais, garantindo aos nossos cidadãos o direito à cultura. Razão pela qual um ato harmonioso de iniciativas conjuntas entre os poderes legislativo e executivo, com o único objetivo de promover a igualdade social através da cultura, deve sempre prosperar. Então, cara, eu percebi. Atenciosamente, senhor Celso Fortes Palau, prefeito municipal. Mas, Reginaldo, mas aquele ali também? Mas então tira. Projeto de lei número 18, Executivo Municipal institui o Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais. Esse projeto já foi lido, presidente. Gostaria de pedir dispensa. Balancete financeiro do município referente ao mês de julho de 2018, cujo valor total da receita fora de R$ 3.151.523,88. E o valor total da despesa foi de R$ 3.388.112,57, assim como o demonstrativo da receita corrente líquida
período de agosto de 2017 a julho de 2018, cujo valor acumulado fora de R$ 37.162.251,90. Ofício, requerimento número 37, 2018, excelentíssimo senhor presidente Juliano, venho pelo presente encaminhar os esclarecimentos solicitados sobre o requerimento número 37, 2018, referente ao não cumprimento do acordo coletivo de trabalho firmado número MTE-SP 004365-2017. O município de Igaratá firmou o acordo coletivo de trabalho com vigência entre os anos de 2017 e 2019, cuja vigência ocorreu em 1º de abril de 2017. O acordo coletivo de trabalho anteriormente firmado permanece válido, porém algumas cláusulas perderam sua eficácia, tendo em vista a entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 12 de julho de 2017, cuja vigência iniciou-se em 11 de novembro de 2017. De acordo com a reforma, os empregados deixam de receber o adicional de 100% de horas extras quando trabalharem em feriados, pois tais empregados gozam de muito mais descanso que os demais trabalhadores. E no mesmo sentido, a reforma também modificou o descanso semanal remunerado. Assim sendo, o município não possui a obrigação jurídica em efetuar os pagamentos pactuados no acordo coletivo, sendo aplicado ao caso em análise as modificações trazidas pela reforma trabalhista incluídas na CLT, pela Lei nº 13.467, de 12 de julho de 2017. A legislação posterior se sobrepõe ao acordo coletivo anteriormente assinado. Segue em anexo cópia de consulta realizada perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a respeito do tema. Sem mais, para o momento, reitero minhas estimas de consideração e apreço. Igaratá, 28 de agosto de 2018, Diego Levi da Silva, diretor jurídico. Ofício número 53, 2018, requerimento número 35, 2018, excelentíssimo senhor presidente Juliano Galhardo Leite, presidente da Câmara, venho pelo presente encaminhar os esclarecimentos solicitados sobre o requerimento número 35, 2018, referente às ações da contrapartida da obra de interligação entre a represa do Jaguari e a represa Tibainha, encaminhadas pela Sabesp. Sem mais, para o momento, reitero minhas estimas de consideração e apreço. Igaratá, 28 de agosto de 2018. Diego Levi da Silva, diretor jurídico. Tem que ler também? Esclarecimentos solicitados pelo Poder Executivo e Legislativo do município de Igaratá, referente às ações de contrapartida da interligação entre a represa Jaguari e a represa Tibainha. Senhor Prefeito, em 24 de setembro de 2018, acusamos o recebimento do requerimento número 35/2018, datado de 28 de 6 de 2018, da Câmara Municipal de Igaratá, encaminhado a nós, via despacho proferido por Vossa Excelência. Servimos-nos da presente para esclarecimentos relativos às ações de contrapartida das obras de interligação entre a represa Jaguari e a represa Tibainha, como segue. Unidade mista de saúde. Empreendimento em fase de acabamento final, prazo previsto para a conclusão dos serviços em setembro de 2018. Unidade básica de saúde do bairro Boa Vista. Empreendimento em fase de licitação que será realizado em 2 de 8 de 2018, com prazo previsto para a conclusão dos serviços em novembro de 2019. Caminhão limpa-fossa, processo em fase de liberação de licitação, com previsão de entrega do caminhão em novembro de 2018 e do equipamento combinado em maio de 2019. Ao excelentíssimo senhor prefeito Celso Fortes Palau. Água, sede, bairros Parque das Palmeiras, Vale das Montanhas e Jardim Panorama. Sistemas isolados de água, bairros Boa Vista, Bom Sucesso, Solar dos Lagos, Colinas Verdes, Vilagem Igaratá. Esgoto, Rosa Helena e escadas hidráulicas. Processo em fase de liberação de pacote técnico unificado, com início da licitação prevista para outubro de 2018 e previsão de obras entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020. Colocamos-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e aproveitamos o ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Silvio Leifert, Superintendente de Gestão de Empreendimentos.
Ofício número 54, requerimento 36. Venho pelo presente encaminhar os esclarecimentos solicitados sobre a pavimentação das ruas João Barbosa Machado Sobrinho e um trecho da Maria Helena Marcondes. Segue em anexo cópia do 10º termo aditivo, bem como planilha de orçamento global. 28 de agosto, Diego Olivi, diretor jurídico. Quanto aos ofícios, estes ficam colocados à disposição dos vereadores por meio de cópias na secretaria. Agora peço que sejam apresentados os decretos do Executivo. Decreto número 35, de 4 de julho de 2018, dispõe sobre a realocação de dotação orçamentária em conformidade com o artigo 3º, item 4º da Lei número 1916, de 11 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual, exercício 2018. Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especificamente pelo artigo 3º, item 4º da Lei número 1916, de 11 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual, exercício 2018, decreta. Artigo 1º, fica o setor contábil dessa prefeitura, em conformidade com o artigo 3º, item 4º da Lei número 1916, de 11 de dezembro de 2017, a realocação de dotação orçamentária no valor de R$ 606.550, destinada a reforço das seguintes dotações orçamentárias: Prefeitura Municipal de Igaratá, Gabinete do Prefeito, Chefia de Gabinete, manutenção da Chefia de Gabinete, aposentadorias, vencimentos, material de consumo, mais R$ 13.000. Secretaria Municipal de Administração de Finanças, Planejamento, Setor de Finanças, manutenção de serviços, vencimentos e vantagens fixas de pessoal, valor mais R$ 80.550. Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, Setor de Negócios Jurídicos, manutenção de serviços jurídicos, outros serviços de terceiro, valor mais R$ 3.000. Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, manutenção da atividade de saúde, material de consumo, outros serviços de terceiro pessoa física, outros serviços de terceiro pessoa física, manutenção do programa Saúde da Família, material de consumo, outros serviços de terceiro, equipamentos e material permanente, equipamentos e material permanente. Valor mais R$ 117.700, mais R$ 20.000, mais R$ 10.000, mais R$ 3.000, mais R$ 2.000, mais R$ 122.000, mais R$ 122.000. Vigilância Sanitária, Projetos, Controle de Zoonose, outros serviços de terceira pessoa jurídica, valor mais R$ 2.600. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Educação Básica de Ensino Infantil Fundamental, manutenção do ensino fundamental, material de consumo, outros serviços de terceira pessoa jurídica, manutenção de ensino infantil, outros serviços de terceira pessoa jurídica, valor mais R$ 2.000, mais R$ 5.000, mais R$ 5.000. Fundeb Infantil e Fundamental, 60%, manutenção do programa de auxílio para magistério, outros serviços de terceira pessoa jurídica, valor mais R$ 2.000. Assistência da educandos, manutenção do transporte escolar, manutenção do consumo, outros serviços de terceira pessoa jurídica, manutenção do programa estagiário, outros serviços de terceira pessoa jurídica, manutenção do programa estagiário, outros serviços de terceira pessoa física, valor mais R$ 19.000, mais R$ 7.000, mais R$ 3.000, mais R$ 5.000. Setor de merenda escolar, manutenção da merenda escolar, material de consumo, manutenção da merenda escolar, material de consumo, ficha 221, valores mais R$ 4.000, mais R$ 9.500. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Divisão de Serviços de Planejamento Urbano, manutenção do planejamento urbano, material de consumo, mais R$ 12.200, mais R$ 1.500. Divisão de Serviços Rodoviário Municipal, manutenção de serviços rodoviários, vencimentos e vantagens fixas, material de consumo, outros serviços de terceira pessoa jurídica, mais R$ 7.000, mais R$ 10.000, mais R$ 15.000. Artigo 2º será utilizado como recurso para a realocação de dotação orçamentária, do que trata o artigo 1º desse decreto, o valor de R$ 606.550, proveniente da anulação parcial de dotações orçamentárias.
Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Igaratá, 4 de julho de 2018. Prefeito Celso Fortes Palau. Decreto número 36, de 17 de julho de 2018. Dispõe sobre a nomeação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb e da outras providências. Senhor Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, decreta. Artigo 1º. Ficam nomeados membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, conforme segue. 2 representantes do Poder Executivo, sendo um da Secretaria Municipal de Educação, Ana Maria de Castro Santos Marciano, titular, Ana Cláudia de Oliveira Assis, titular, Elvis Plese, suplente, Rosângela Aparecida, suplente. Um representante dos professores da Rede Municipal de Ensino, Vanderlim Pinheiro Oliveira, titular, Cleide de Fátima Aparecida de Souza, suplente. Um representante dos diretores da Rede Municipal de Ensino, Eleni Piacente Ramone, titular. Joyce Camargo de Oliveira, suplente. Um representante de servidores técnicos administrativos, Marli Patrocínia Priante Mendes, titular. Josepina, suplente. 2 representantes de pais de alunos da Rede Municipal de Ensino, Rosana Silva, titular. Thaís Aparecida Moreira de Oliveira, titular. Cibele Cristina Vicente Araújo, suplente. José da Silva, suplente. 2 representantes dos estudantes da Rede Municipal de Ensino, Silvana Donizete Aparecida, titular. Maria Nazaré Ferreira de Almeida, titular. Maria das Graças Bezerra Gomes, suplente. Luciana das Dores Santos, suplente. Um representante do Conselho Municipal, Pedrina Aparecida Bueno Machado, titular. Dionéia de Lourdes Gomes, suplente. Um representante do Conselho Tutelar, Maria Aparecida Leite Cardoso, titular. Cátia Fernandes de Souza, suplente. Um representante do Poder Executivo, Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente, Jaqueline de Souza Pereira, titular. Homero José Valinho, suplente. Artigo 2º, este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas disposições em contrário, Prefeitura, 17 de julho de 2018. Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal. Decreto número 37, de 20 de julho de 2018, dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar em conformidade com o artigo 3º, item 3º da Lei número 1916, de 11 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual, exercício 2018. Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal de Igaratá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, especificamente pelo artigo 3º, item 3º da Lei número 1916, de 11 de dezembro de 2017, Lei Orçamentária Anual, exercício 2018, decreta. Artigo 1º, fica o setor contábil dessa Prefeitura em conformidade com o artigo 3º, item 3º da Lei número 1916, de 11 de dezembro de 2017, abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 695.050, destinado a reforço de dotações orçamentárias. Artigo 2º, será utilizado como recurso para abertura de crédito adicional suplementar, de que trata o artigo 1º desse decreto, o valor de R$ 695.050, proveniente de anulação parcial de dotações orçamentárias. Artigo 3º, ficam alterados os programas 0101, 0201, 0301, 0401, 0402, 0501, 0601, 0701, 0801. Artigo 4º, esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Igaratá, 20 de julho de 2018. Celso Fortes Palau, Prefeito Municipal. Ficam também colocados à disposição dos vereadores os referidos decretos. Dando início ao expediente dos vereadores, peço que seja lido os ofícios dos vereadores.
Projeto de decreto legislativo número 03/2018. Projeto de decreto legislativo número 3. Dispõe sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Igaratá, referente ao exercício de 2016. A Câmara Municipal de Igaratá decreta. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos seus termos, processo favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Igaratá, referente ao exercício de 2016. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. 27 de agosto de 2018, vereadores Juliana Aparecido Galhardo Leite, presidente, vereador Moacir Aparecido Fernandes Piante, primeiro secretário, vereador Gilmar Aparecido Barbosa, segundo secretário. A justificativa. O referido projeto é elaborado em virtude da exigência da manifestação desta Câmara a respeito do parecer do Tribunal de Contas do Estado, o qual analisou as contas da Prefeitura Municipal de Igaratá, referente ao exercício de 2016, achando aquele órgão por bem emitir parecer favorável à aprovação das referidas. O referido parecer do Tribunal de Contas, elaborado através do processo, precisa ser analisado pela Câmara Municipal, a qual julgará as referidas contas, sendo ela que dará sua decisão final sobre as referidas através de votação em plenário, cuja desaprovação do parecer do tribunal só poderá se dar por voto de 2/3 dos membros da Câmara, sem o qual considerar-se aprovado o referido parecer. A Comissão de Finanças e Orçamentos decidiu emitir parecer favorável a referido parecer do Tribunal de Contas do Estado, ao qual foi favorável a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Igaratá referente ao exercício de 2016. De acordo com o artigo 150, parágrafo 1º, a linha D, e parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara, é necessário que seja elaborado um projeto de decreto legislativo para ratificar a aprovação das contas referidas, projeto cuja iniciativa deve ser competência exclusiva da mesa da Câmara. É a justificativa. Câmara Municipal, 27 de agosto de 2018, vereadores Juliana Aparecido Galhardo Leite, presidente, Moacir Aparecido Fernandes Priante, primeiro secretário, e Gilmar Aparecido Barbosa, segundo secretário. O referido será apreciado na ordem do dia da 7ª sexta sessão ordinária, marcada para essa noite ainda. Ofício número 92. Vereadores. Excelentíssimo vereador Célio Aparecido Pinheiro, Câmara Municipal de Nazaré Paulista. Pelo presente, venho recorrer a este vereador no sentido de levar ao seu conhecimento pedidos dos moradores com acesso à estrada municipal que liga a divisa do município de Igaratá com Nazaré Paulista, até a rodovia Dom Pedro I, quilômetro 37, sentido norte, quanto à limpeza daquela estrada. Alguns moradores naquela região de seus terrenos localizados dentro do município de Igaratá, porém, seus acessos se dão pela estrada municipal dentro do território do município de Nazaré Paulista, o que impede que o nosso município possa fazer algum serviço lá. Por isso, recorro a Vossa Excelência no sentido de repassar o pedido daqueles moradores, os quais estão pedindo limpeza em toda a extensão daquela estrada municipal. Atenciosamente, vereador Juliana Aparecido Galhardo Leite, presidente. Ofício no 93, a Sabesp. Venho pelo presente solicitar a essa companhia que inclua na repactuação a ser realizada entre a Sabesp e a Prefeitura Municipal de Igaratá a implantação das obras da rede de abastecimento de água no bairro Porto de Igaratá. Diversos bairros do nosso município não contam com abastecimento de água da Sabesp, por se tratarem de bairros distantes ou mesmo pelo surgimento de novos bairros, os quais não estavam previstos nos investimentos da Sabesp.
O bairro Porto de Igaratá está localizado entre os bairros Parque Alpina e Porto Alpina, e vale ressaltar que a rede de água passa pela estrada principal que liga o centro do município ao bairro Parque Alpina, este contemplado com a ligação da água nas casas. Trata-se de um anseio dos moradores do referido bairro, os quais vêm agora com a denominação de bairro no início deste ano, uma oportunidade para que o pedido seja atendido. Atenciosamente, vereador Antônio Barbosa Silva. Ofício número 94. Vereadores, excelentíssimo senhor deputado estadual André do Prado, com os cumprimentos iniciais, vimos solicitar de Vossa Excelência recursos financeiros em forma de emenda parlamentar para a implantação de iluminação pública nos bairros mais carentes do município de Igaratá. O referido pedido tem por finalidade dar essencial aos residentes daquelas comunidades mais distantes e carentes do território municipal, por ser fator primordial para a segurança pública, sendo que os referidos bairros contam com seus comércios, capelas e escolas, onde motivam alunos e moradores, os quais ficam expostos, bastando apenas estar trafegando daquelas localidades para estarem em condições em razão das ausência de iluminação pública no local. Por isso, o atendimento ao pedido vem trazer tranquilidade para a população, sobretudo em relação à preocupação com os casos de violência e criminalidade, os quais clamam de investimentos que venham ao encontro com esse tipo de prevenção. Além disso, o referido atendimento resultará no impacto positivo para a população dos mais diversos bairros do município, favorecendo a ampliação de investimento em novas residências e pontos comerciais, contribuindo assim para o desenvolvimento social e econômico daquelas localidades. Atenciosamente, vereadores Juliana Aparecido Galhardo Leite, André Jacinto Santos, Gilmar Aparecido Barbosa, Moacir Aparecido Fernandes Priante e João Neir Toves. Peço que seja lido o requerimento SEI número 01/2018. Requerimento SEI número 01/2018. Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Igaratá, os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 7º, inciso da Lei Orgânica do Município de Igaratá, artigo 72, inciso 4º, artigo 76, seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente requerer a abertura da Comissão Especial de Investigação para apuração de possíveis irregularidades consistentes no pagamento excessivo de RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, pela Prefeitura Municipal de Igaratá no período de compreendido entre anos de 2009 a 2017, assunto, inclusive, que foi objeto de representação formulada por 5 vereadores desta Casa junto ao Ministério Público do Estado. Quando a Constituição Federal atribui ao Congresso Nacional e às casas que compõem o direito de investigar através da Comissão Especial de Inquérito, como norma de repetição obrigatória, também foi atribuído pelas constituições estaduais e pelas leis orgânicas municipais esse mesmo direito às assembleias legislativas e câmaras municipais. Exatamente nesse sentido é que queremos a instalação de uma comissão especial de investigação, a SEI, para apurar possíveis irregularidades nos pagamentos excessivos virtuados no pagamento de RPA pela Prefeitura Municipal de Igaratá no período compreendido entre os anos 2009 a 2017. Devemos ressaltar que sempre que for requerido, por no mínimo um terço dos membros da Câmara, a abertura de SEI, desde que atendidas as formalidades exigidas pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, caberá ao presidente da Câmara adotar os procedimentos
subsequentes e necessários à efetiva instalação da SEI. Não poderia ser diferente a conduta destes vereadores, que afinal foram eleitos pelos cidadãos para zelar pelo erário público, além do poder de representação política e competência para legislar. O mandato que nos foi delegado tem objetivo fiscalizar os atos do Executivo mediante o controle externo, o que garante o poder de investigar. Portanto, entendemos necessária a abertura de uma SEI em face de denúncias vinculadas e de conhecimento de todos os populares, razão por que devemos assumir pessoalmente sem medo, o pedido de instauração desse procedimento investigatório para a devida apuração dos fatos implicados e que gravita em torno da situação ora vigente. Diante de todo o exposto, requeremos os termos do artigo 7º, inciso 16 da Lei Orgânica do Município, artigo 72, inciso 4º, o artigo 76 dos seguintes do Regimento Interno da Câmara, conjugado com o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, a instituição de comissão especial de inquérito para apurar o assunto, ora retratado, fundadas no seguinte: apresentar uma cabal apuração sobre todo o ocorrido e demais diligências correlatas à questão apurada. O prazo de seu funcionamento é de 90 dias, prorrogáveis por igual ou menor período, deliberados pelo plenário dentro da legislatura em curso. Deverá ser de 5 vereadores o número de membros que integrará a comissão, cuja nomeação deverá ser feita de imediato pelo presidente da Câmara, mediante sorteio dentre os vereadores desimpedidos. Da apuração das conclusões, se for o caso, deverão ser encaminhados ao chefe do Poder Executivo Municipal para corrigir eventuais anomalias existentes. Igaratá, 28 de agosto de 2018, vereador Jair Rufino de Araújo, vereador Tiago Aparecido de Souza Priante e vereador Hermes de Aquino. Devido à apresentação do referido requerimento, agora será feito o sorteio de 5 nomes de vereadores para compor a referida SEI. Convido o vereador Neirton e o vereador Antônio para auxiliarem no sorteio. Vereador João Neirton Alves. Vereador Jair Rufino de Araújo. Vereador Gilmar Aparecido Barbosa. Vereador Tiago Aparecido Souza Priante. Vereador José Hermes de Aquino. Peço que seja aberto os nomes dos vereadores não sorteados. Vereadores, nomes não sorteados.
André Jacinto Santos. Moacir Aparecido Fernandes Priante. Antônio Barbosa Silva. Portanto, feito o sorteio, suspendo a sessão por alguns minutos para que seja confeccionado o ato da nomeação dos referidos membros da SEI. Peço que seja lido o ato número 013/2018 do presidente da Câmara. Ato número 13/2018 dispõe sobre a nomeação de membros da Comissão Especial de Inquérito. O presidente da Câmara Municipal de Igaratá, vereador Juliano Aparecido Galhardo Leite, no exercício de suas atribuições legais, com base no artigo 78, baixe o seguinte ato. Artigo 1º. Fica nomeado conforme sorteio realizado em sessão ordinária desta data, 5 membros, os vereadores Jair Rufim de Araújo, João Neirton Alves, José Hermes de Aquino, Gilmar Aparecido Barbosa e Tiago Aparecido de Souza Priante, que farão parte dessa comissão especial de inquérito. Artigo 2º. A comissão especial de inquérito, ora nomeada, tem como objetivo apurar possíveis irregularidades nos pagamentos excessivos e virtuados de RPA, recibo de pagamento de autônomo, pela Prefeitura Municipal de Igaratá no período compreendido entre anos de 2009 a 2017. Artigo 3º. O prazo de funcionamento dessa comissão especial de inquérito será de 90 dias, prorrogáveis por igual ou menor período, deliberados pelo plenário, nos termos do artigo 77, parágrafo 1º, a linha C do Regimento Interno. Artigo 4º. Este ato entra em vigor na data de sua revogadas disposições em contrário. Câmara Municipal, 5 de setembro de 2018, vereador Juliano Aparecido Galhardo Leite, presidente.
Peço aos vereadores nomeados que se reúnem, se possível ainda nesta noite, para que sejam escolhidos o presidente e o relator da referida SEI. Continuando os trabalhos, peço que seja lido o requerimento número 41/2018. Requerimento número 41. Requeiro a mesa nas formalidades regimentais, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de fornecer a esta Casa de Leis as seguintes informações: quantos dias letivos houve nas escolas municipais nos meses de janeiro de 2017, julho de 2017, dezembro de 2017, janeiro de 2018 e julho de 2018? Quantos dias foram solicitados pelas escolas estaduais situadas em nosso município ônibus para fazer o transporte dos alunos nos meses de janeiro de 2017, julho de 2017, dezembro de 2017, janeiro de 2018 e julho de 2018. Este requerimento visa melhorar a informação, informar o Poder Legislativo, bem como passar aos munícipes, em geral, as informações corretas de assuntos relacionados à gestão do município. Vereadores, 14 de agosto de 2018, vereadores Juliana Aparecido Galhardo Leite, Gilmar Aparecido Barbosa, Moacir Aparecido Fernandes Pinhante, André Jacinto dos Santos, João Neito Alves. Coloco o requerimento em discussão. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Fica aprovado o requerimento número 41/2018 por unanimidade dos vereadores, sem o voto do presidente em um único turno. Prosseguindo, peço que seja lido o requerimento número 42/2018. Requerimento número 42/2018. Requeiro a mesa nas formalidades regimentais, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal no sentido de fornecer a esta Casa de Leis a seguinte informação: o artigo 14 da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, diz que do total dos recursos financeiros repassados pelo FND, do âmbito do PNAE, no mínimo 30% deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas, porque não está sendo cumprido o referido artigo. Justificativa. Tem este requerimento o objetivo de sanar dúvidas desse vereador a diversos municípios. Câmara Municipal de Igaratá, 3 de setembro de 2018. Vereador Juliano. Coloco o requerimento em discussão. Peço ao vice-presidente dessa casa que me substitua, por gentileza. Boa noite a todos presentes na sessão de hoje. Gostaria de agradecer também os nobres colegas vereadores, que estão acompanhando mais uma sessão, os funcionários. Com a palavra, presidente da Casa, Juliano, e também agradecer o público que está acompanhando via internet. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Boa noite aos nossos amigos internautas. Qual é a finalidade desse requerimento? Há alguns dias atrás, eu fui procurado por algumas pessoas que são produtores rurais do município, de agricultura familiar, melhor dizendo, e quando eu fui até a Secretaria da Casa da Agricultura, eu fui muito questionado em redes sociais, em jornal, falando que a agricultura aqui não é feito nada. Infelizmente, não é só feito, como também não se tem um incentivo. Então, esse requerimento aqui, eu só estou reforçando o que é lei, o que tem o direito das pessoas que são produtores de agricultura familiar aqui de vender seus produtos nas escolas. Infelizmente, nós já estamos no mês de setembro e nada foi feito, não se é comprado de nada. Então, os produtores me procuraram, falaram que estão perdendo as suas hortas porque não tem incentivo do município. O município tem obrigação por lei de estar comprando e não está comprando.
Então, se muito é falado, se muito é cobrado, mas a obrigação deles, eles não fazem. Nem a lei eles estão cumprindo. Então, fica aqui a minha indignação muito grande, principalmente essas pessoas que são da zona rural, que produzem, que trabalham, que estão lá plantando o seu dia a dia, e sequer a Secretaria da Educação está seguindo uma lei. Infelizmente, as pessoas estão lá na zona rural, estão vendendo as suas coisas particulares para não deixar perder. Infelizmente, algumas coisas já se perderam. E o que se diz, por aí, é que ainda está parado na licitação, que não se foi feito, e sendo que nem precisa de licitação, pode ser dispensado, pode ser realizada essa compra, mas infelizmente não está sendo feito nada. Então eu não poderia deixar de passar isso em branco e de cobrar o porquê, aonde está a falha, o que está acontecendo, por que não está fazendo, por que não está se cumprindo a lei. Então eu gostaria que esse requerimento fosse respondido no tempo do que se é a lei, para poder dar um esclarecimento para a população que depende da zona rural aí para sobreviver. Muito obrigado e boa noite. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação simbólica. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Fica aprovado o requerimento número 42/2018 por unanimidade dos vereadores, sem o voto do presidente em único turno. Continuando, peço que sejam lidas as indicações dos vereadores. Indicação número 140/2018. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Igaratá, nas formalidades regimentais, que seja feito um estudo com o intuito de conceder diárias aos servidores públicos que ocupam cargos de monitores ou professores da prefeitura de Igaratá, que a serviços se deslocarem da sede do município. A Lei Municipal de número 1630, de 4 de novembro de 2011, regulamenta diárias apenas para os motoristas da prefeitura. Ocorre que o referido benefício tem caráter de verba indenizatória, ou seja, é usada para ressarcir despesas. Dito isso, é notório que, caso os professores ou monitores se deslocarem da sede do município, terão os mesmos gastos dos motoristas. A presente indicação visa respeito à igualdade de direito dos funcionários que, independente da lei positiva, mas um sentimento do que se considera justo, tendo em vista as causas e as intenções. Câmara Municipal de Igaratá, 24 de agosto de 2018. Vereador Juliano. Indicação 141. Indica o excelentíssimo senhor prefeito que determine a limpeza das margens da estrada municipal que liga a divisa do município de Igaratá com Nazaré Paulista, próximo à propriedade do senhor Orlando, até a rodovia Dom Pedro I, quilômetro 37, sentido norte. Alguns moradores daquela região têm seus terrenos localizados dentro do município de Igaratá, com seus acessos se dando pela estrada municipal que percorre tanto dentro do território do município de Igaratá quanto Nazaré Paulista. 31 de agosto de 2018. Vereador Juliano Aparecido Galhardo Leite. Indicação número 142. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito a necessidade de fazer a manutenção da iluminação pública da rua José Antônio Ferreira, próximo à Praça Dona Fia. Ocorre que há diversas lâmpadas queimadas ou que não estão funcionando corretamente no referido bairro. E essa situação tem gerado muitas reclamações dos munícipes. Diversos moradores já fizeram o pedido de manutenção e nenhuma providência foi tomada. Certo de poder contar com a atenção ao pedido, visto que iluminação pública é primordial para a segurança e qualidade de vida da população de nosso município. Aproveito o ensejo para renovar os mais sinceros votos de estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Igaratá, 30 de agosto de 2018. Vereador Juliano. Indicação 43. Indica o excelentíssimo senhor prefeito que determine a secretaria competente com o intuito de instalar uma placa sinalizando a lombada que foi instalada próximo ao campo do bairro Boa Vista. Ocorre que diversos motoristas não visualizam a citada lombada e acabam passando em alta velocidade pelo local. Essa indicação tem por objetivo minimizar os riscos de acidentes, trazendo mais segurança para a população. 30 de agosto, vereador Juliano Aparecido Galhardo Leite.
Todas as referidas indicações ficam despachadas ao senhor prefeito municipal. Peço que seja lido o ato número 012/2018 da mesa da Câmara. Ato número 12, 2018, dispõe sobre a homologação do resultado da apuração do desempenho de estágio probatório do auxiliar legislativo A da Câmara Municipal de Igaratá. A mesa da Câmara Municipal de Igaratá, Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, baixa o seguinte ato. Homologa o resultado final da apuração do desempenho no estágio probatório do auxiliar legislativo da Câmara Municipal de Igaratá. Marcelo Raiacida, portador do RG 33-176921-9, nomeado pelo ato número 8, 2015, de 3/7/2015, cuja posse no referido cargo se deu no dia 20 de julho de 2015, conforme a avaliação contida nos formulários próprios apresentados em conformidade no disposto no ato da mesa da Câmara de número 17, 2016, sendo-lhe atribuída a média final de 100 pontos, declarando devidamente apto e aprovado no referido estágio probatório em cumprimento ao disposto no artigo 41 da Constituição Federal. Este ato entrará em vigor na data de sua publicação no átrio da Câmara. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Igaratá, 23 de agosto de 2018. Vereador Juliano, presidente. Vereador Moacir, primeiro secretário. Vereador Gilmar, segundo secretário. Coloco os documentos ora lidos à disposição dos vereadores por meio de cópias na secretaria. Prosseguindo, peço que sejam apresentadas as correspondências recebidas de diversos. Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 7ª Delegacia de Serviço Militar, São José dos Campos. Convite. O delegado da 7ª Delegacia de Serviço Militar de São José dos Campos, Carlos Fernandes de Oliveira, primeiro-tenente da 7ª Delegacia de Serviço Militar do Vale Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, convida a Vossa Senhoria para o juramento de bandeira dos jovens nascidos em 2000 e das classes anteriores na quadra municipal de esportes de Igaratá, que será realizado dia 14/9, às 10 horas da manhã, das 10 horas às 11 horas da manhã neste município. Contamos com vossa presença, José Roberto Moraes, secretário. Diário Oficial, gostaria de pedir dispensa, deixar cópias na secretaria à disposição de todos os vereadores. As correspondências ora lidas ficam colocadas à disposição dos vereadores através de cópias na secretaria. Passaremos agora à fase do uso da palavra na tribuna pelos vereadores. Algum vereador inscrito para o uso da palavra? Algum vereador? Com a palavra, vereador Jair. Boa noite a todos. E quem eu quero cumprimentar, obrigado pela presença. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador Juliano sobre o requerimento. Parabéns, vereador. O requerimento em qual fez sobre a Casa da Agricultura. E eu gostaria de pedir para Vossa Excelência que fizesse outro requerimento pedindo da administração passada qual os itens que vendia, né, para a prefeitura, que os pequenos agricultores vendiam, para que a gente continue, né, cobrando do Poder Executivo para dar continuidade aos trabalhos. Parabéns. Isso é importante. Então, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse mais um requerimento e que pedisse qual os itens que vendia na administração passada, que setor que vendia, qual é o tipo de produto que vendia, né, para a gente cobrar. Eu acho que aquilo que existia, que não foi aprovado por esse vereador e nem por Vossa Excelência,
mas eu acho que foi aprovado por alguns vereadores dessa casa, em qual muitos outros não estão nessa casa, que faça, se tinha essa venda, que essa venda que continua fazendo, eu tenho certeza que a continuidade do trabalho, acho que a gente tem que progredir, não regredir. Então, até novidade para mim, que eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha conhecimento, né? Eu acho que na administração passada, a gente nunca, que eu lembro, o vereador Coquinho já estava aqui, o vereador Gilmar, em qual o vereador Moacir, eu não lembro que em nenhum momento foi citado isso, mas quero parabenizar o senhor sabe que teve meu apoio total, o voto ali, e que continua, né? E continua fazendo as cobranças, pode contar comigo, o senhor sabe disso. Se tinha os itens que vendia, se era no setor de escolar, merenda escolar, e qual setor que fosse, que vamos apurar sim. Faça o requerimento e já tem o meu voto, o senhor tenha certeza disso. Gente, é chato você às vezes vir na casa, publicações, relevância sobre as coisas, mentiras. Eu fiz uma promessa nessa tribuna que mentira nessa casa não vai existir mais, e não vai existir. Eu vejo publicações no Face, cobrando de pessoas qualificadas, pessoas que têm seus conhecimentos, pessoas que têm seus méritos, seus caráteres. Você sabe que hoje nós temos no município pessoas mais doces, pessoas mais que às vezes cobram mais, o município é pequeno. Moacir, você sabe que quanto te considero, Moacir, tenho um respeito, um carinho por você, mas tem hora que a gente nessa casa, a gente tem que falar. O pessoal está me batendo muito na rua, principalmente companheiro da gente. Aí tem uma fala que se diz: companheiro, quem avisa, amigo é. Né? Nós estamos aqui nessa casa hoje, atravessando um pé de guerra, entre companheirismo. Eu acho que a população, o cidadão igarataense, em qual acreditou nesses 9 vereadores aqui, não foi para estar brigando, foi estar para fazer na coisa certa, digna, com caráter e responsabilidade. É isso que nós prometemos de fazer, é isso que nós devemos fazer, buscar aquilo que muitos, sabe que muitos vereadores aqui não têm o empenho que o outro tem. Tem uns que têm mais facilidade, gente, outros não têm mais facilidade, não tem facilidade. Outros têm seus deputados, que têm seus méritos, que buscam as coisas com mais facilidade. Eu tenho facilidade. Eu tenho minha facilidade. Hoje nós temos 5 veículos nessa casa, em qual muitas pessoas me perguntam, pede para mim sobre o veículo, eu falo, eu não vou usar o veículo. O Moacir sabe, né? Últimos dias foram usados os veículos aqui dessa casa, nós ouvimos uma denúncia de uso indevido do veículo. Eu não estou usando mais, porque eu não quero responder judicialmente isso, não vou responder, até que nós nessa casa, 9 vereadores, não se ajude e tome uma decisão entre nós, o que tem que fazer, se pode ou não pode. Nós estamos deixando as coisas se elevar. Se não pode para o Moacir, não pode para o Neilton, não pode para o Coquinho, e não pode qual seja o vereador desta casa. Mas não está acontecendo isso. Eu fico estarrecido com isso. Em qual, poucos dias, não vou citar nome, 2 vereadores em qual usaram, o pessoal me cobraram, falaram comigo, o porquê. Então, gente, eu não quero, porque... Moacir sabe, Moacir, você pode achar que não, às vezes minha fala aqui não é em vão não, mas eu te considero, tenho um carinho por você, pelo esse presidente, não é porque ele é presidente, não, e outros demais também, tive atrito com vários deles também, mas em cima daquilo que a gente tem que discutir, nós temos dever e obrigação de fazer isso. Agora, gente, eu acho que se nós não se ajuntar para que a coisa do município, para que a população, sabe, não fique, sabe, de briga ou estarrecida com nós, pelo o acontecido, o que está acontecendo dentro do município, essas brigas aqui, não vai avante não. Quem sofre com isso é a população, em qual depende dos nossos trabalhos.
em que qual nós estamos fazendo muito pouco e diante daquilo que eles merecem. Porque não foi isso que nós prometemos na nossa campanha. Nós prometemos de ser digno, de fazer aquilo. Nós estamos deixando a desejar, com brigas aqui, meia dúzia de gente. Nós temos que saber, gente, que a diferença de ser eleito, de ser candidato e ser eleito é diferente. Ser candidato qualquer um pode ser. E ser eleito tem que ter caráter e responsabilidade, parcar com responsabilidade, e não deixar meia dúzia de vereador falando sozinho aqui nessa casa. Em qual eu não estou batendo ninguém. Simplesmente eu estou relatando uma coisa, que eu estou vendo muitos vereadores aqui, com ética, de respeito, não que esse cidadão que em qual usa, que está do desrespeito. Está faltando entendimento. E o entendimento estão elevando as coisas, particularmente daquilo que não pode acontecer nessa casa. E eu não sou para chamar a atenção de ninguém. Não gosto disso. Eu gosto da coisa certa. Portanto, que eu fiz um requerimento, né, para uma SEI do município, de 2009 a 2017. Eu fiz da administração passada e dessa administração, em qual, na administração retrasada, eu não era vereador. Mas eu vou cumprir com o meu dever e com a minha obrigação nessa casa de fazer. E pode ter certeza, tanto vereador da situação como vereador da oposição. Aqui tem gente de muito caráter, gente prestativo, gente do seu dia a dia, gente do seu compromisso. Como eu já disse, tem vereadores aqui nessa casa que ele tem muita facilidade. Tem outros que já têm mais suas dificuldades. O vereador Gilmar já está por 4 mandatos dessa casa, ele sabe que não é fácil, a cobrança dele é cerrada, o Moacir sabe, o Juliano está chegando agora, fazendo um empenho, um trabalho. Parabéns o vereador Juliano todos os dias. Então, gente, é duro. Então, está aí, nós fomos sorteados, vamos agora ver quem é o presidente, quem é o relator, quem são os membros da SEI. E eu espero, gente, eu quero pedir que nós 9 vereadores, vamos sentar ali, vamos conversar, vamos ver o que é que nós podemos fazer. Agora, da coisa do jeito que dá, não dá para continuar. Sabe? Então, mais uma vez, presidente, peço a Vossa Excelência que faça um requerimento do que era vendido na administração passada, o que era que setor que era cedido, para que a gente pode cobrar lá. O senhor pode contar comigo, tem meu aval, tem meu voto, tá? E que as coisas, gente, nessa casa se faça. Hoje nós estamos num pleito eleitoral aí, né? É difícil. Você pode ter certeza que tem vereador que vai chegar numa casa e hoje pedir um voto para um deputado, ele vai dizer: o que foi que você fez para mim? Já me falaram. É duro. Hoje, gente, a gente tem que andar. É como eu disse aqui, eu disse sempre nessa casa: pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu não vou medir esforço nenhum, para fazer essa ceia aí sob a atual administração. E se continuar, eu vou continuar fazendo. Vou pedir o documento, vou relatar o documento, vou ter que protocolar, porque eu não sou vereador de prefeito, nem vereador de vereador, sou vereador do povo. Em qual me elegeram foi o povo, para mim dar a resposta que eles obtenham, que precisa de ter nessa casa. É isso que nós precisamos, é isso que está faltando. O que nós precisamos, vereadores, é respeitar a população. Que é isso que está faltando entre nós. Servir a população de que forma que eles necessitam e que precisam. Nós estamos num município muito pequeno. Num município onde todo mundo conhece todo mundo necessita dos trabalhos, não só dessa casa, como do Poder Legislativo, como do Poder Executivo. E nós estamos deixando a desejar. A pessoa, tem gente que chega de mim e falou: vereador, por que você votou votou contra lá? Eu não votei. Não, o senhor votou, por que o senhor deixou votar? Eu não mando no voto de ninguém, como eu não mandei no voto do eleitor, e como eu não mando no voto do eleitor. O eleitor vota para quem ele quiser, como ele quiser, e que não seja escravo do seu voto. Como muitas pessoas hoje que arrependeram do voto. Talvez até a mim mesmo, porque nem que foi quem fez o mundo, o dono do mundo, não agradou todo mundo, não é o vereador Jair, não é o vereador Juliano, não é o vereador Gilmar, ou qualquer um desses 9 vereadores em qual for eleito que vai agradar. Só que nós estamos nessa casa, vereador Neilton, em pé de guerra. Não é assim que se faz as coisas para resolver. Nós precisamos, pessoal, 9 vereadores dessa casa, se ajuntar
e fazer a coisa certa, digna, com caráter e com responsabilidade, que é isso que falta nesses 9 vereadores dessa casa. Boa noite. Mais algum vereador? Queria pedir que o vice-presidente me substituísse, por gentileza. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do público presente, o pessoal que está acompanhando via internet, funcionários dessa casa, e com a palavra, o presidente Juliano. Boa noite, nobres colegas vereadores, boa noite ao público dessa casa, ao que continua aqui com a gente, em especial meu pai que chegou agora aí, obrigado pela presença. Você pode ter certeza, senhor vereador Jair, que eu vou fazer esse requerimento e não é de conhecimento dos senhores, porque isso já era sendo feito. Então, assim, já são hortaliças que são direcionadas para as escolas. O senhor falando aqui em relação a carro, eu penso assim, todo mundo aqui é adulto, cada um é responsável pelos seus atos. Então, todo vereador tem o seu compromisso, tem o seu trabalho com cada cidadão aqui, e a gente tem que respeitar muito isso. No entanto, que vocês formularam uma denúncia em relação ao RPA, e hoje a gente vai ser votado as contas do último ano da gestão passada, e foram todas aprovadas. Se foi aprovada, certamente aceita aí, para poder confirmar isso daí. No entanto, que o próprio vereador de vocês, não sei por qual razão, ele também não quis assinar, deve ter os motivos dele, entendeu? Isso é de cada um. Então, o que eu quero dizer em relação aos carros? O senhor fez um requerimento, ao meu entendimento, querendo pegar carona com algum munícipe que se acha dono da cidade, fala o que se quer, ofende quem não quer, ameaça todo mundo, para a doação dos carros da Câmara. Como eu respondi para o senhor no requerimento, nós entendemos como se encontra a saúde do município, não só do município de Garatá, mas sim de várias cidades, que não está sendo fácil, e a nossa saúde aqui ainda, por sinal, está muito boa. Mas também o senhor tem que ter um entendimento em relação aos carros, que somos entidades diferentes. Por isso nós temos executivo e legislativos. Nós somos órgãos fiscalizadores do prefeito. Agora, se tudo depender só do legislativo, quantos projetos nós aprovamos aqui de suplementação de verba, porque não tinha dinheiro para pagar isso, nós aprovamos. Não tinha dinheiro para fazer o rodeio, nós aprovamos. Só que o que é o engraçado dessa atual gestão? Você vai conversar uma coisa com o prefeito, ele nunca sabe de nada, fala que tomaram atitude por ele. Quando se é aprovado, o prefeito que fez, o prefeito que conquistou, parabéns, estamos juntos. Quando não se é feito, foram os vereadores da oposição. Então, eu sempre falo, dê valor a quem mereça valor. Quando o senhor fala que tem que unir, ótimo, mas tem que partir de vocês, porque o ataque começa com vocês. Nós tivemos aqui no dia da sessão do ovo, como se foi contemplado aí, os 2 vereadores, Tiago e José Emerson, que eles deram a palavra para a população ofender a gente. Xingaram minha mãe, xingaram meus filhos, me insultaram. Aí o senhor acha isso bonito? Então, vir aqui falar que precisa se unir é bonito, mas cadê a atitude de vocês de unir? Eu tenho que tomar muito cuidado em tudo que eu falo aqui, porque eu sofro represália lá. Ninguém mexe comigo, por quê? Porque eu tenho o direito adquirido por ser vereador, por ser inamovível, como o vereador André também, no setor dele, está lá, entendeu? O senhor também, como motorista, está lá. Então, a atitude tem que partir de vocês, porque os ataques vêm de vocês, o ataque não vem da gente. O RPA, quando questionamos e denunciamos, como o senhor também fez uma denúncia agora, qual teria que ter sido a atitude do prefeito? Uma atitude inteligente. Chamasse os vereadores, senhores vereadores, o senhor sabe que isso não é ilegal, que a gente pode usar? Senhor prefeito, mas o senhor está usando com certo excesso.
Vamos entrar num acordo legislativo e executivo. Teve essa conversa? Não teve. O que preferiram fazer? Usar todos os projetos, mandar pessoas embora, algumas, né? Porque as outras ainda continuam. E simplesmente jogar a culpa nos vereadores. Então, assim fica muito fácil. Aí o negócio chega onde que está, não é por causa da gente, muito pelo contrário. A gente ainda aprova tudo aqui para o prefeito poder administrar e dar total aval para ele. Então, senhor vereador, o que eu quero dizer para o senhor? Quando o senhor fez o requerimento referente ao carro, por eu trabalhar na saúde, e o senhor também trabalha, nós não temos manutenção no carro. Vocês não dão manutenção? Você me desculpa, nem com o que vocês têm lá, porque você já sabe disso, que teve gente com a ambulância andando, a porta abriu, carro quebrando na transferência, carro quebrando em São Paulo, e como que não dá manutenção nem no que tem e estão querendo mais? Então, senhor vereador, se vocês provassem para a gente que realmente vocês eram merecedores, os pacientes merecem isso e muito mais. Só que vocês não cuidam nem que está lá. O senhor mesmo sabe, o seu colega lá fica, vai na manhã do gato, vai na manhã do gato. Só que o senhor não pode ser omisso. O senhor me desculpa. O senhor, como um dos líderes, não desmerecendo nenhum vereador aqui, o senhor tem total autonomia de chegar no prefeito, o qual o senhor sempre fala aqui que o senhor gosta muito dele, e no meu entendimento é uma boa pessoa, e cobrar isso dele. Tem que fazer isso, mas não. Se a gente pegar os valores salariais do que essa pessoa responsável de lá ganhou até hoje, dava para comprar uns 2, 3 carros. Mas não, prefere manter a pessoa lá, por coisa política. E a gente tem que cobrar. Então, infelizmente, toda essa guerra que o senhor diz, não parte de nós. Parte de vocês mesmos, que nos atacam em redes sociais, que nos atacam em jornais. E assim, nós temos o respeito com vocês. Agora, vocês não têm o mesmo respeito com a gente. Você vê, nós hoje temos o exemplo dos pirueiros. Foi a 3ª licitação cancelada. Aí um pirueiro tem um gasto de R$300 para ir no contador, para poder montar a documentação, e quando chega no dia da licitação, é cancelada. Foi protocolado um documento na Câmara, só para, na Prefeitura, desculpa, não sei se é conhecimento de todos, a Prefeitura está devendo em torno de R$320 mil para a empresa que é a responsável aqui do transporte escolar. Então, assim, com certeza, mais para frente vai vir algum documento para a gente, vai pedir algum crédito adicional para a gente poder aprovar, para poder pagar essas contas. Só que qual que é a posição da atual gestão? Vamos falar do passado. Ah, porque na gestão passada, esquece o passado já fala, passado, já passou. Por que se preocupam tanto com a gestão passada? Façam um trabalho agora, mostra por que vocês vieram. O slogan de vocês é o quê? A cidade que a gente merece. Então, prova que é a cidade que a gente merece. Mas para a gente viver dessa forma que está aqui nessa cidade, as estradas estão ruins, ambulância quebrada, ainda bem que está chegando as novas. Não são investidas verbas na educação, não se tem a cobertura da creche. Tem 15 dias hoje que a sessão foi aqui, ninguém me procurou para dar um retorno. Então, senhor vereador Jair, não se tem um respeito por um vereador, por um presidente da Câmara. Infelizmente, o lema que nós temos de vocês é o quê? Ou vocês estão com a gente ou vocês são contra a gente. Então, isso não pode existir. Está todo mundo aqui em prol de ajudar a população, mas tem que ter o respeito. O respeito tem que ser mútuo. E o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Senão a gente fica passando represário em serviço lá. Ó. Ah, ele falou isso, vamos deixar ele daquele jeito. Não tem um respeito. Olha, aqui é um profissional, ele está trabalhando dessa forma. O senhor sabe, o senhor está passando esses dias lá sem motorista vir trabalhar? O senhor está trabalhando de dia, de noite, não sei o quê. E o que acontece? O que está no acordo trabalhista, vocês podem até falar, mas eu estou seguindo a nova lei, nova lei trabalhista, tal, do que não pode pagar isso aí. Mas e o acordo? O acordo prevalece mais do que lei. E por que os funcionários trabalham totalmente desanimados? Porque não estão cumprindo o que está no papel. Agora, quem vai? Ninguém vai. Então, o que acontece? Todo esse acordo, tudo isso que vocês pedem, tem que partir da parte de vocês, não da gente. O senhor sabe disso, que a gente recebe muita crítica, mas muita crítica. Tanto mexendo com o pessoal, tanto com o familiar, que se não consegue atingir a gente, vai procurar atingir familiar. E
nos últimos dias, na mesma semana que houve a denúncia na sua casa, o vereador Gilmar, foram até a minha residência, o qual, graças a Deus, eu trabalho muito, por sinal, também aos finais de semana, pago as minhas contas, não devo nada para ninguém. O secretário do esporte tirar foto da minha casa, junto com quem? O Gabriel, que é o assessor aí de imprensa. Só que o que acontece? O carro morreu na hora de sair e o pedreiro viu. Então o que acontece? Se tirou foto, não prova. Para quê? Para tentar prejudicar. Olha para o senhor ver que feio, vereador Jair. Aí o senhor acha que a gente tem que ter um acordo. Como vai ter um acordo dessa forma? O senhor gostaria que eu parasse em frente à sua casa e tirasse foto? Também não. Então o que acontece? O respeito é mútuo. Dê o respeito para ser respeitado. E não respeitam a gente, não respeitam os funcionários, entendeu? Estão preocupados em fazer a politicagem. E isso tem que acabar, mas isso tem que partir de vocês. Eu acho que vocês precisam ter um pouquinho mais de humildade, de hombridade, de pensar no próximo. E não só ficar tentando denegrir a imagem dos vereadores e, quando não consegue do vereador, vai tentar mexer com a família, com um, com o outro. E o que acontece? Tudo isso se torna uma situação muito desagradável. Cesta básica. A cesta básica custava R$130, se não me engano, e agora custa R$70. Ô vereador, o senhor tem um carrinho aí igual o senhor anda há muito tempo, nós já andamos juntos, fomos para vários lugares juntos, eu tenho um Fusquinha. A gente pegar um carro zero e um Fusca, os dois são carro. Mas qual que é o conforto? Um carro zero. Então não adianta você ter uma cesta de R$70 e uma outra de 130, olha a qualidade dos produtos. São inferiores. Nós não estamos pensando na população que está ali, de mais de 500 pessoas que trabalham na prefeitura, inclusive a gente, que você vai cozinhar um arroz que não está o mesmo que está no contrato, e as pessoas acham vantajoso isso. Está economizando dinheiro. Não está, muito pelo contrário, está desrespeitando o funcionário público. Você tem que tratar o funcionário público como um filho, tem que cuidar bem. Agora, infelizmente, isso não acontece. Se está economizando 30 mil, compra carro. 2 meses dá para comprar um carro. Entendeu? Se você pegar todo esse valor, se fosse tão ruim a cesta básica, não continuariam com 1 ano e pouco. Concorda comigo, vereador Moacir? Então, o que acontece? A gente é muito atacado aqui dentro. Mas você sabe por que nós não revidamos? Porque a gente é pessoa do bem. E Deus, Ele está do lado de todos, mas Ele prevalece mais do lado do bem. Então, vereador Jair, fica aqui muito a minha indignação. Você poderia ter certeza, se vocês tivessem mais respeito com a gente teria um clima de harmonia aqui dentro. O senhor passou por situações desagradáveis aqui dentro, todo mundo conversou, entramos num acordo. Por quê? Porque a gente não quer desavença com ninguém aqui dentro, mas não é isso que a gente recebe da outra parte. Mas, enfim, quem somos nós para poder julgar isso? E nem Deus vai julgar também, mas cada um é dono da sua ação. Então, eu acho que o respeito tem que ser em primeiro lugar. Dê o respeito para ser respeitado. Não respeitam a gente, não pode cobrar que a gente também Vereador, mantenha o você me respeito dá uma com parte? vocês. Engraçado que os ataques que a gente sofre na mídia, no Facebook, é só os 5 vereadores da oposição, né? Como se existisse só 5. Os outros 4 não existem, né? Porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. Que fizesse uma coisa correta, quando for colocar as coisas de um vereador no Facebook, na mídia lá, coloca de todos. Não fica atingindo só um ou outro, não. Essa semana eu fui vítima lá, colocaram meu nome lá também. Mas tudo bem, isso aí faz parte. Primeiro foi o vereador Gilmar, que invadiram a casa dele lá, conselho tutelar. A gente sabe que é pura politicagem, a gente sabe, não tem nenhum moleque aqui. O vereador Juliano também recebeu uma visitinha lá, esses dias lá tiraram foto da casa dele lá, falaram que ia fazer uma denúncia sobre ele. E eu estou aguardando também, eu sei que daqui mais cedo ou mais tarde vão fazer uma visitinha no meu local de trabalho também, estou aguardando, tá? E aguardo a visita lá em breve. Pode continuar, vereador, obrigado pela parte. De nada. Então, o que acontece? Isso é muito desagradável. E o mais desagradável ainda, vereador Jair, você sabe o que é? Quando a gente liga para o chefe do executivo, que é o prefeito da cidade, e ele me diz que ele não sabe de nada. Então, o que acontece? Ele tem que começar a procurar saber das coisas, porque senão fica difícil. Nós já estamos indo para 2 anos de mandato e muita coisa ele não sabe. Então, assim, comece a pensar na gestão de vocês, nos planos de vocês, no que vocês fazer de gestão para a cidade, para o município, entendeu? E deixa um pouco a gestão passada, esquece a gestão passada, vamos falar da atual gestão.
para que ela faça um bom trabalho, por qual foi eleita e por qual muita gente confiou nela, que hoje não tem a mesma confiança. E até pessoas do próprio grupo de vocês. Mas, enfim, cada um confia e respeita e ali está junto com quem quiser. Então, assim, fica aqui realmente o meu sentimento assim, de decepção em relação a essa atual administração pela falta de respeito qual vem tendo com os vereadores e também com os nossos familiares. Muito obrigado, boa noite. Mais algum vereador? Mais algum vereador vai fazer o uso da palavra? Não havendo mais vereador inscrito para fazer o uso da palavra na tribuna, declaro encerrado o expediente. Comunico que não haverá fase da ordem do dia na presente sessão, porém lembro que todos que haverá uma sessão extraordinária logo após o encerramento desta sessão. Comunico que a próxima sessão será no dia 19 de setembro, porém, caso haja uma convocação de sessões extraordinárias, todos serão devidamente comunicados com antecedência, inclusive pelo site. Está encerrada a presente sessão. Eu gostaria que eles se reunissem, se fosse possível, para poder já definir isso da comissão da SEI, por gentileza.